Oi pessoal, eu sou Eduardo. Hoje irei falar de uma leitura que faz parte do meu projeto Leia Autores Piauienses e eu li uma peça muito interessante chamada A Volta do Cometa, que está nesse livro, O Teatro de Roberto Muniz Dias. O Roberto, que é um jovem escritor de Teresina, Piauí, que está se dedicando a escrever dramas, peças teatrais. Esse texto que eu vou ler, A Volta do Cometa, ele, se não me engano, ele não foi encenado ainda, porque várias peças do Roberto já foram encenadas em teatros aqui em São Paulo, ou mesmo em Teresina, Piauí, no Rio. Porém, A Volta do Cometa, que é o texto para esse vídeo, eu não sei se ele já trabalhou encenando ela, mas é um texto muito interessante que vai falar sobre um drama familiar. Na verdade, é um drama musical, porque a história é um pouco conhecida, mas a criatividade do Roberto em mesclar, no caso, o teatro musical com esse enredo da peça, torna o texto mais criativo. A parte musical é bem melancólica, bem sensível, e eu achei bem interessante para terminar esse texto. Porque no começo, claro, são expostos os conflitos familiares que vão dar a tônica dessa peça, onde os personagens são o Vitor, o José e a Clarissa. Vitor é o filho, que é o protagonista, eu diria, dessa peça, e o José é o pai carrasco, e a Clarissa é uma mãe um tanto submissa, que pouco aparece na história. Na verdade, ela pouco interfere para tornar o problema ou fácil de solucionar ou tornar cada vez mais conflituoso a situação. Que é uma coisa comum, na verdade, as mães ficam divididas entre pai e filho sempre que tem algum conflito, no caso. Ou seja, o Vitor ele vai ter uma conversa com o seu passado. Ele está passando num psicólogo, sessões de terapia, enfim. Aí ele começa a rememorar seus vários traumas de infância, adolescência, onde o principal conflito era a sua reação com o seu pai. Porque quando ele era criança, o pai dele, o José, era então a sua referência masculina de super-herói. Só que ele vai percebendo que esse pai dele, apesar de dar presentes quando ele tira boas notas na escola, ele não tem muito carinho com ele, Vitor, porque ele observa outras crianças e ele percebe essa relação de carinho que os pais têm, que vão pegar na escola, que abraçam e tal. E o José, pai dele, não tem nada disso com ele. Então, ele começa a perceber isso e ele criança ainda, fugir de casa, porque ele não tem um afeto suficiente para ele e tal. E quando ele já está crescido, adolescente, eu diria, ele começa a confrontar o pai dele. Por que o pai dele não dá carinho para ele e tal? Por que o pai dele parou de ser mais atencioso? E o pai dele fala que é porque percebeu que ele, Vitor, ele tem umas tendências, digamos, que não são muito fáceis de o José aceitar. Ou seja, o Vitor ele é homossexual e como acontece na maioria das famílias, há aquele choque, aquela não aceitação, aquela situação bem desconfortável que só quem entende mesmo é quem já passou por isso. E poderia até falar que era um drama clichê, mas a maneira que o Roberto trabalha nessa peça, ela torna o texto mais criativo, porque ele vai mesclar elementos musicais, referências musicais, literárias, e claro, aquela coisa da idiosincrasia que o escritor coloca no seu próprio texto. Ou seja, tem um elemento aqui que deixa o leitor um tanto assim, diria, chocado, mas é justamente esses elementos que dão o diferencial, ou no caso, um tom particular a esse drama aqui, porque como eu já falei, é uma situação super conhecida. A família não aceita o filho homossexual, então começa a desprezá-lo, a evitá-lo, e é o que acontece aqui nessa relação super conflituosa entre o Vitor e seu pai José. E eles chegam a se encontrar para tentar se entenderem, dialogar, só que a situação fica cada vez mais conflituosa e o Vitor decide a se afastar cada vez mais da sua família, porque a mãe é aquela mãe que ela
tem carinho maternal, mas ela é submissa. Ela ama o marido e não quer ficar a favor de um e contra o outro. Então fica aquele meio termo que apazigua as coisas, mas que não soluciona o problema. E eu me identifiquei muito com esse texto do Roberto, porque, digamos que eu passei por situações parecidas, não tive uma relação assim muito boa com meu pai, apesar de, claro, amá-lo como amo minha família, claro. Mas é bem uma situação bem delicada, esses dramas familiares. E é bem interessante os elementos culturais que o Roberto coloca nesse texto, porque ele fala que o Victor ele gostava muito de cantar, de ouvir músicas dos Pet Shop Boys, que é uma boy band de Londrina. E isso não soa nada agradável ao pai dele, porque o pai já acha esses trejeitos, essas músicas, ele quer saber o que essas músicas dizem, por que o Victor fica muito feliz quando ele ouve esses cantores, e sendo que foi ele mesmo que deu o disco, ele até se arrepende. E tem também uma parte que é interessante, em que o José fala assim para o Victor, pelo menos o gosto pelas leituras, pelos livros, você puxou para mim. Só que ainda assim, o Victor ele é escritor, ele escreve ficção, ele cria bastante personagens femininas. E o pai dele não acha nada interessante isso. Por que ele cria tantas personagens femininas? Em quem que ele se inspira para criar uma personagem chamada Teresa? Por quê? Por que essa predileção por personagens femininas? Ou seja, o José é aquele homem à moda antiga, tradicional, cabra macho. Então ele não acha nada agradável o filho ter essas predileções por músicas alegres, dançantes e por personagens femininas, heroínas. Para ele isso não fica nada bem. E até porque o espaço onde acontece esse drama não é assim uma cidade cosmopolita, não está bem claro nessa peça, mas dá a entender que é aquelas regiões onde os vizinhos cuidam muito da vida do outro, falam muito, então o José tem essa preocupação. O que vão dizer do filho dele? E eu vou ler um trecho, na verdade umas partes lá do final que eu achei bem interessante. Na parte musical já. Clarissa, a mãe. Abro a janela, um céu sem estrelas cadentes, e volto para minhas perfunctórias expectativas. Teu pai se tornou um ébrio verborrágico, um velho rabugento, violento com o tempo e comigo. Me recrimina pela minha fé e minha esperança. Já não confiamos um ao outro nossos desejos, nem mesmo qualquer tipo de crença, neste nosso amor tão caseiro. Victor. Não cobro do tempo a cura, não há nada para consertar. Espero que o tempo da ausência te conforte. Um dia eu vou te reencontrar. Digo para o papai que este livro é ficção. Se não, ele vai me matar. Claro que tomei emprestado os olhos, o humor, mas apenas para homenagear. O tempo deu-te um rubor no rosto daqueles que vêm com a saudade. Então essa é a minha dica de hoje. E esse título, A Volta do Cometa, pelo que eu captei, é tipo uma referência ao livro O Pequeno Príncipe, que eu não li. Isso me lembra até um fato que aconteceu na minha formação do curso de letras, onde o professor falou que quem nunca leu O Pequeno Príncipe estava bom de se jogar da ponte da freguesia do Ó. Não li até hoje, infelizmente, mas essa é a minha dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. Tchau!